Hoje a gente vai mergulhar num conceito muito poderoso de Napoleão Hill. A ideia é a seguinte: existe um único hábito que, se praticado por 90 dias, pode, de verdade, transformar a vida de uma pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar. Um hábito pode mudar tudo. Parece uma afirmação bem ousada, né? Mas segundo a pesquisa de Hill, não tem nada a ver com milagre ou sorte. É sobre uma prática bem específica e focada que, olha só, está ao alcance de qualquer pessoa. Então, fica essa pergunta no ar. E se 90 dias pudessem mesmo redefinir uma vida inteira? É essa promessa que a gente vai investigar aqui. A promessa de um caminho concreto, sabe? Para se tornar alguém mais confiante, com mais foco e com mais sucesso, tanto na parte mental quanto na financeira. Beleza, vamos começar entendendo o cenário. Para sacar a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, certo? E o problema que esse hábito resolve tem tudo a ver com a vida moderna que, vamos combinar, nos deixa super distraídos e muitas vezes parados no mesmo lugar. Olha que interessante essa comparação. De um lado a pessoa ocupada, do outro a produtiva. Muita gente se sente o tempo todo ocupada, correndo para lá e para cá, mas não sai do lugar. Essa é a armadilha. É um ciclo que se alimenta de notificação, de rede social, sabe? Uma correria sem um rumo claro. E essa falta de rumo que a gente falou, ela leva a uma coisa que, segundo Hill, é o inimigo número 1 do sucesso: a indecisão. Quando não se sabe para onde ir, a rotina e as distrações tomam conta. A vida vira uma série de reações às coisas que acontecem, em vez de ser uma criação ativa com propósito. Tá, mas então qual é a solução que o Hill descobriu? Bom, depois de mais de 20 anos pesquisando as pessoas de maior sucesso da história, gente como Andrew Carnegie, Henry Ford, ele percebeu que havia algo em comum entre todos eles: um fio condutor. E esse fio condutor ele chamou de propósito definido. Parece simples, né? Mas é aqui que tudo começa. É o ponto de partida para qualquer grande realização. E olha, não é só um desejo vago, tipo, eu queria tal coisa. É uma declaração de intenção. É bem diferente. E a prática em si é bem direta, dividida em 3 passos. Primeiro, escrever. Colocar no papel com toda a clareza do mundo qual é esse propósito. Segundo passo, recitar em voz alta. Ler essa declaração todo dia, de manhã e de noite. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso: infundir com emoção. Não é só ler da boca para fora, é sentir aquilo como se já fosse real. É essa combinação que começa a reprogramar a mente. Certo, mas agora vem a parte mais delicada. A fase crítica, onde a maioria das pessoas desiste. Sabe aquela empolgação do começo? Pois é, ela passa. E aí começa o trabalho de verdade. É aqui que o jogo vira, onde o hábito é realmente construído. Essa linha do tempo mostra bem o que acontece. Na primeira semana a motivação está lá no alto, tudo é novidade, energia a 1000, mas aí, entre a segunda e a quinta semana, vem o que chamam de a queda. A mente sabotadora começa a sussurrar. Isso não está funcionando. É aqui que a dúvida bate forte e a resistência interna fica no máximo. E é por isso que Hill dizia que a persistência é o ingrediente que transforma o desejo em ouro. Superar essa fase da dúvida não tem a ver com estar motivado. Ninguém está motivado o tempo todo. Tem a ver com disciplina. É sobre persistir, principalmente naqueles dias em que a vontade de continuar é tipo 0. Porque, no fundo, o maior inimigo não está lá fora. Está aqui dentro. São esses sabotadores internos. Aquela vozinha da preguiça, a da comparação, o medo de falhar, o medo de parecer bobo. E, claro, aquelas histórias que a gente se conta, tipo, eu não sou bom o suficiente para isso. A repetição diária do propósito é o antídoto. Ela vai pouco a pouco calando essas vozes e trocando a dúvida pela certeza. Mas e para quem continua? Para quem passa por essa fase de resistência? Bom, aí algo incrível acontece. E não é nada barulhento, não é uma explosão, é mais como um clique interno, silencioso. E o material de Hill até sugere um momento para isso, geralmente por volta do dia 43. Esse é o ponto da virada. É quando, em vez de só repetir palavras, a pessoa começa a acreditar de verdade nelas. Aquela identidade que estava sendo afirmada todo dia, ela começa a se sentir real. A esperança vira fé. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa transição. É o antes e o depois do clique. Antes, a pessoa age quando tem motivação. Depois, age por disciplina. Antes, a crença precisa de uma prova externa para existir. Depois, a pessoa se torna a prova interna. E o controle? Bom, deixa de ser uma reação ao que acontece para se tornar a criação de novas oportunidades. E aí começam a acontecer coisas que parecem coincidência. Projetos que estavam parados de repente andam.
Oportunidades novas surgem do nada. Mas não é coincidência, é consequência. Conforme a identidade interna se fortalece, o mundo externo responde. Portas se abrem, não por mágica, mas porque agora a pessoa está agindo em total alinhamento com o seu propósito. E isso nos leva a uma ideia bem legal do material original, o primeiro passo invisível. Pode parecer estranho, mas esse não é o passo que se dá no começo. É, na verdade, o resultado de todo o processo. Depois dos 90 dias, o que se tem não é só mais disciplina, é uma nova identidade. Uma clareza absurda sobre o que vale a pena perseguir e, tão importante quanto, o que ignorar. 90 dias. É esse o período. A grande lição que se tira desses 90 dias é muito clara. Quem vence no final não é necessariamente a pessoa mais talentosa, é a mais consistente. A consistência em fazer o simples todos os dias supera e muito qualquer lampejo de genialidade que aparece de vez em quando. No fim das contas, o ponto central é esse. O verdadeiro primeiro passo dessa jornada é invisível. Ninguém vê. É o ato, simples e pessoal, de se comprometer com o processo. É uma decisão interna, que não precisa de plateia, mas que tem o poder de mudar absolutamente tudo. A mensagem final, então, é bem direta. É sobre parar de esperar a motivação chegar e começar a construir com base na decisão. O processo em si é simples, mas o compromisso tem que ser total. A grande questão que fica não é se o método funciona. A questão é, qual futuro se escolherá começar a declarar a partir de agora?